A lipogénese. A lipogénese é a síntese de lipídios. E tal como vimos no caso da lipólise, tanto pode ser aplicado à síntese de triacilgliceróis como à síntese dos ácidos gordos. Ocorre normalmente no citoplasma ou no retículo endoplasmático e principalmente é efetuada no fígado, no tecido adiposo, também na glândula mamária durante a fase de lactação. E basicamente utiliza duas enzimas, a carboxilase do acetil-CoA e a síntese dos ácidos gordos. Ao contrário da lipólise, onde tínhamos várias enzimas separadas, no caso da síntese vamos ter apenas um único complexo, que é constituído por dois monómeros, representados aqui um azul e outro a verde, e que se chama a síntese do palmitato ou dos ácidos gordos, porque normalmente o ácido gordo que é produzido é o ácido palmítico. Esta enzima contém fosfopanteteína, vitamina B5, e como iremos ver vai necessitar de NADPH. Ao contrário da degradação dos ácidos gordos, em que eles também estavam ligados a um resíduo de pantotenato, mas da coenzima A, aqui o ácido gordo que se vai formar vai permanecer ligado ao resíduo de panteteína, mas pertencente a esta unidade chamada ACP, ou se quisermos, Acyl Carrier Protein, que permita depois levar o ácido gordo em formação às várias atividades enzímicas. A vantagem de termos um complexo é que, uma vez que toda a reação vai decorrer dentro da enzima, não há a produção de compostos laterais e, portanto, permite um maior rendimento, permite também que as várias atividades da enzima sejam produzidas nas proporções exatas e, portanto, também não há falta. Permite que, sem ser necessário criar um compartimento com membranas, todo o processo está compartimentado. No caso particular desta enzima, ela tem uma estrutura conhecida cabeça-cauda, porque estes dois monómeros, apesar de cada um deles ter todas as atividades enzímicas, na prática há uma divisão funcional. Temos no fundo dois locais de atividade, um correspondente a uma porção de cada um dos monómeros e o outro à restante. Portanto, a enzima terá capacidade para sintetizar simultaneamente dois ácidos gordos em dois centros ativos diferentes. Para além da síntese, vamos necessitar de uma outra enzima que é a carboxilase do acetil-CoA, que basicamente vai ativar o acetil-coenzima A malonil. Numa primeira etapa, esta carboxilase vai formar um carboxifosfato por gasto de ATP na presença de magnésio ou manganês e carboxilar a biotina que se encontra ligada à enzima no centro ativo, formando-se assim a carboxibiotina. Numa segunda etapa, este carboxi, o CO2, é transferido para o acetil, formando então o malonil. Muitas vezes considera-se que, apesar que esta carboxilase tem uma atividade de carboxilase da biotina e outro de transferase. Esta enzima é muito parecida com outras duas carboxilases que já vimos, concretamente a carboxilase do piruvato, que convertia o piruvato em oxaloacetato, e a carboxilase do propionil-CoA, que convertiu o propionil-CoA a metilmalonil-CoA. O mecanismo é o mesmo, sendo apenas diferente o grupo que vai receber o carboxi.
No caso concreto desta carboxilase, este produto, o malonil, vai inibir a transferase da carnitina e até é por isso que esta carboxilase é bastante ativa no músculo, que apesar de ser um tecido que faz muito pouca síntese de ácidos gordos, tem esta carboxilase bastante ativa exatamente para permitir a regulação da cadeia da beta-oxidação, como já vimos. Esta enzima vai ser ativada pelo citrato, glutamato e insulina e inibida pelo acilcoenzima A, como mais tarde iremos ver. Do ponto de vista químico, a síntese do palmitato é exatamente o inverso da beta-oxidação do ponto de vista de reações, tendo como diferença principal, em vez do composto estar ligado à coenzima A, vai permanecer ligado à enzima através da fosfopantetaína e, em vez de FAD e de NAD, vamos ter NADPH. Outra diferença, aquela que já falei, é que em vez de se libertarem unidades de acetilcoenzima A, vão ser adicionados malonil e daí a importância da carboxilase do acetil-CoA. Assim, primeiro passo da reação, e se nós fôssemos olhando aqui para a beta-oxidação, seria a junção de duas unidades. E começa essa junção primeiro com um acetil, é o único acetil que é usado diretamente e que vai ser transferido para, para o grupo cisteína através de uma transferase, neste caso será uma acetiltransferase, que mais tarde iremos ver que não transfere só o grupo acetil, mas transfere o acil que se vai formando e por isso tanto podemos chamar acetiltransferase como aciltransferase. E que neste caso vai transferir o acetil para a cisteína que está presente na parte da síntese do cetossil. Temos uma outra atividade que é a transferase do malonil e esta transferase do malonil vai transferir o malonil para a pantetaína, formando-se assim o malonil enzima. Desta forma, temos então os substratos e pode iniciar a reação propriamente dita. No caso da beta-oxidação, tínhamos a entrada da coenzima A e a separação dos compostos. Portanto, o que agora vai acontecer, já saíram as coenzima A, é a transferência desta unidade do acetil para o malonil com a libertação daquele mesmo CO2 que tinha sido adicionado a quando da carboxilação. Este processo é feito por uma síntese, neste caso a síntese do cetoacilo, que seria exatamente o composto que estaria antes na beta-oxidação. Neste caso, este cetoacilo, enzima, não cetoacil-CoA, é, porque tem 4 carbonos, o cetobutanoil ou oxobutanoil, enzima. De seguida, no caso da beta-oxidação, o passo anterior era uma desidrogenação, portanto agora vamos ter uma redução. E neste caso, esta redução vai permitir a entrada de dos eletrões e os respectivos protões, será catalisado pela redutase do cetoacilo e vai-se formar, à semelhança da beta-oxidação, o hidroxiacil enzima, neste caso hidroxibutanoil. Há aqui também uma pequena diferença. Na beta-oxidação, o isómero que se formava era o L, aqui é o isómero D. E, portanto, há aqui o gasto de NADPH. De seguida, teríamos, como podemos ver aqui, em sentido contrário à saída de água, na beta-oxidação tínhamos entrada de água, e, portanto, vai haver agora
a saída de água, um hidrogênio daqui, um OH, e a formação de uma dupla ligação. Portanto, teríamos uma desidrata-se, e a desidrata-se do hidroxiacil enzima, e vai então, que já está, que está na outra metade da enzima, reparem, a síntese, as duas transferas a hidrata-se estão numa metade, as redutases estão na outra metade. E forma-se então, na mesma isómero trans, o 2-trans-enoil-enzima, neste caso o butenoil-eno, por ter a dupla ligação. E por fim, uma nova redução, mais uma vez dependente do NADPH, através de uma redutase, neste caso a redutase do enoil, que é o composto que vai ser reduzido, e forma-se então o acil, neste caso, que é com 4 carbonos, o butanoil. Chamo a atenção para que os 2 carbonos provenientes do acetil estão localizados na extremidade apolar do ácido gordo. Como eu disse, na realidade ela vai sintetizar o palmitato, que tem 16 carbonos, o que significa que tem que ser reiniciado um novo ciclo. E para isso, este acil que se está a formar vai ser transferido para o SH da cisteína, que ficou livre depois da síntese, e na panteteína vai entrar um novo malonil. Assim, vai atuar a tal acil ou acetil transfera-se, acetil no caso do primeiro 2 carbonos, agora vai transferir o acil, portanto aí acil transfera-se, e agora pode reiniciar novo ciclo com a entrada de nova molécula de malonil, que agora represento aqui a verde, e retoma novamente o mecanismo. Atua a síntese, com a libertação do CO2 que tinha sido adicionado ao acetil na ativação a malonil, forma-se o cetoacil, neste caso cetohexanoil, porque tem 6 carbonos. Depois a redutase do cetoacilo, mais uma vez com gasto de NADPH, e forma-se o hidroxiacil, neste caso hidroxihexanoil. A perda de água, a saída aqui de água, e forma-se, portanto, a desidrata-se do hidroxiacil e forma-se o enoil, neste caso hexenoil, porque tem 6 carbonos, e por fim a segunda redução, também dependente do NADH, formando o hexanoil, que vai ser novamente transferido para a cisteína e reiniciar novo ciclo. Assim, começando pelo acetil e o malonil, ao fim do primeiro ciclo teremos o butanoil, depois o butanoil é transferido para a cisteína, entra um novo malonil e forma-se o hexanoil, repete o processo, o hexanoil vai para a cisteína, entra novo malonil com gasto de mais 2 NADPH e passamos de 6 para 8, octanoil, mais 2, decanoil, mais outro ciclo, dodecanoil, novo ciclo, tetradecanoil e, por fim, o último ciclo e forma-se o hexadecanoil ou o palmitil enzima. Nesta altura, pode atuar que o ácido palmítico se encontra ligado à enzima, pode atuar então a última atividade, a tioesterase, que vai quebrar este ácido palmítico, libertá-lo para o citosol, ficando assim a enzima liberta para iniciar nova reação e, portanto, sintetizar uma nova molécula de ácido palmítico. Assim, o ácido gordo que se forma naturalmente no nosso organismo é sempre o ácido palmítico.
Há apenas uma exceção, o caso da glândula mamária, que na fase de lactação, que tem uma tioesterase que pode cortar os ácidos gordos com 8, 10 ou 12 carbonos, uma vez que o bebê normalmente não consegue absorver bem ácidos gordos de cadeias maiores. Naturalmente que depois, dentro da célula, este ácido gordo vai ser ativado pela sintétase do acil-CoA, formando o acil coenzima A, que depois pode ser usado, pode ver a sua cadeia aumentada ou a introdução de duplas ligações, formando ácidos gordos insaturados, pode ser esterificado ou pode ser oxidado. Assim, o que nós verificamos nesta síntese do palmitato é que para formarmos os 16 carbonos foi necessário um acetil e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malonil-CoAs. Portanto, cada um forneceu 2 carbonos, 7 o malonil, portanto 7 vezes 2, 14, mais 2 do acetil dá os nossos 16 carbonos do ácido palmítico. E depois ocorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos, porque no primeiro juntamos 2 mais 2, certo? Como cada malonil para ser sintetizado foi necessário um acetil e um ATP, é fácil fazermos as contas, substituindo, foram 7 malonil, portanto 7 acetil mais 7 ATPs, o que significa que para a síntese do palmitato são necessárias 8 moléculas de acetil coenzima A, 7 ATPs e 14 NADPH. E relembro que isto ocorre no citoplasma, no citosol, e que o acetil coenzima A nós vimos formar-se dentro da mitocôndria. Mas isso depois iremos abordar noutro vídeo. Espero ter ajudado a compreender a síntese do palmitato e o processo pelo qual ele ocorre. Obrigado.